Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Cléia da Rocha e nós estamos de volta com mais uma aula de português para os oitavos anos, desculpe. Vamos começar? Então hoje nós vamos continuar falando sobre o texto informativo, que é o texto que nós estávamos falando na aula passada. E hoje eu vou fazer uma indicação para vocês produzirem um texto informativo, então mais ao final da aula. Tudo bem? Então, esses são nossos conteúdos e os nossos objetivos, então, hoje são conhecer a estrutura do texto informativo, que nós já conhecemos um pouco na aula passada, e produzir um texto nesse gênero. Tudo bem? Vamos começar? Então, vamos relembrar um pouquinho sobre o que nós aprendemos sobre o gênero informativo na aula passada? Vamos fazer um quiz aqui para ver se vocês estão se recordando ainda do conteúdo. Vamos lá? Então, a principal função de texto informativo é... Qual a principal função de um texto informativo? É divulgar uma informação, fazer uma propaganda, contar uma história ficcional, inventada, imaginativa, ou opinar sobre um filme? Qual que é a função? Fácil, né? Como o nome diz, é divulgar uma informação, tá? E como informação a gente trabalha sempre com assuntos relevantes do ponto de vista social. Tudo bem? E aí, vamos fazer mais um? Ver se vocês estão bem aplicados aqui no texto informativo? Então vamos lá. Complete com falso ou verdadeiro as informações sobre o texto informativo. Então, quais são verdadeiras, quais são falsas? Aqui, aliás, está falso primeiro, não tem problema. Vamos lá. O texto informativo transmite conhecimentos esclarecendo dúvidas sobre um tema específico? Isso é verdadeiro ou é falso? Vão pensando aí. É publicado em jornais, revistas, livros didáticos, enciclopédias, sites e blogs, entre outros? É verdadeira essa informação ou é falsa? É escrito em linguagem informal, utilizando geralmente a primeira pessoa do discurso. É escrito em versos e emprega a linguagem conotativa, a linguagem do poema, com as figuras de linguagem, né? Qual que são as informações verdadeiras aqui? Então, olha lá, verdadeiro é a informação que está aqui, ó. Nessa primeira, olha lá, o texto informativo transmite conhecimento, esclarecendo dúvidas sobre um tema específico. Tá sobrando aquele E ali, tudo bem, pessoal? Olha, ele tá sobrando ali. Ele é publicado em jornais e revistas, livros didáticos, enciclopédias, sites, blogs, entre outros. Também é verdadeiro, comentamos bastante na aula passada sobre isso. É escrito em linguagem formal, utilizando geralmente a primeira pessoa do discurso? É falsa. Ele é escrito em linguagem formal, lembram? E usam a terceira pessoa do discurso, a parte mais neutra, né? E é escrito em versos e emprega a linguagem conotativa, a linguagem das figuras de linguagem lá? Não, né? É falso. Ele é escrito em prosa e emprega a linguagem denotativa, a linguagem mais próxima do real, do dicionário. Tudo bem? Agora que vocês já se recordaram sobre o que é um texto informativo, nós vamos ler um texto informativo. Ultimamente, pessoal, por causa dessa questão da pandemia, muitos textos informativos eles têm sido produzidos sobre esse assunto, porque as pessoas têm buscado se informar e os autores então vêm produzindo textos sobre essas questões. E aí os blogs de médicos, né, os canais de médicos estão bastante em alta, né? Então vamos conhecer esse texto que foi escrito pela Maria Helena Varela Bruna. Ela é filha do Dr. Drauzio Varela, que é uma figura bastante conhecida aí, né, nos meios médicos e jornalísticos. E aí, pessoal, esse texto, mais uma vez, ele não está completo. Esse texto é um texto extenso, lá na página
do Dr. Drauzio, porque ele vai falar especificamente sobre o Covid, vai explicar bem, né, o que é, de onde veio, como tomar os cuidados. Então, o que eu trouxe para vocês aqui é uma parte específica desse texto, que nós já vamos comentar sobre que parte que é. Então, vamos lá. Covid-19. Covid-19 é uma doença respiratória aguda causada por um subtipo de coronavírus denominado SARS-CoV-2. A doença e o novo vírus só se tornaram conhecidos quando foi identificado o primeiro foco da enfermidade, ocorrido em dezembro de 2019 na cidade chinesa de Wuhan. Não é assim que fala, esqueci, mas chinês, não tenho culpa, né? Não sei chinês. Então, província de Hubei. Vamos continuar? Então, aqui está falando sobre o Covid-19. Sei que vocês estão cansados de ouvir falar sobre isso, mas esse é um texto informativo, feito por uma médica, então ele traz informações bastante relevantes. Os primeiros doentes apresentaram um quadro de pneumonia grave de causa desconhecida. Em comum, tinham o fato de terem trabalhado nas proximidades de um mercado que comercializava pescados, frutos do mar e animais silvestres vivos, ingredientes muito valorizados pela gastronomia chinesa. Então, aqui está a origem, né, que os cientistas têm falado para essa mutação, né, que é o Covid-19. Importante lembrar que desde a década de 1960, os coronavírus são conhecidos. Então, já não é mais novidade que eles fazem parte de uma grande família de vírus, que pode causar infecções respiratórias em seres humanos e animais. Então, o Covid-19, ele é um vírus que surgiu, mas ele pertence a uma família que era bem conhecida, que é o coronavírus, aqui, a família do coronavírus. Um tipo de vírus que é bastante presente, né, e como é explicado aqui no texto. Então, esse texto ele foi retirado, então, do blog do Dr. Drauzio Varella, que tem aqui a informação embaixo, e como eu falei, ele foi escrito pela filha do Dr. Drauzio Varella, que também é uma divulgadora da ciência e da medicina. Um texto bastante claro, se vocês observarem, então ele começa falando o que é o Covid, né? Falando quando foi identificado o primeiro foco da doença, onde, né? Fala como que se descobriu e de onde possivelmente ele veio, que é dos animais silvestres aqui, não é mesmo? E ainda traz a informação de que esse tipo de vírus, ou um ancestral dele, já existia antes. Mas não era o Covid. O Covid, como fala ali, ele é uma mutação, né? Uma mudança do vírus. E aí? Vamos agora, vocês em casa. Vamos ver se vocês prestaram atenção aí. Qual o assunto tratado nesse texto? E quem é o seu público-alvo? Vamos lá? Um tempinho para vocês fazerem e daqui a pouco nós voltamos.
E aí, pessoal, conseguiram resolver? Então, qual o assunto tratado nesse texto? Quem é o seu público-alvo? A gente falou bastante ali, voltamos ao texto, né? Então, qual é o assunto? Então, é tratado sobre a origem do Covid-19. O público-alvo são, possivelmente, os leitores do blog interessados em assuntos sobre saúde. Então, para quem foi feito esse texto? Pensando em quem? Em quem está preocupado com a saúde, quer saber, então, de onde veio esse vírus. Tudo bem? Então, ao produzirmos um texto informativo, tendo em vista a clareza das ideias, nós devemos nos preocupar com a ligação entre as partes do texto. E isso, pessoal, não é só para o texto informativo. O texto informativo, mais do que nunca, porque você tem que estar com as ideias bem claras para transmitir a informação de forma correta ao leitor. Mas todos os textos que nós vamos fazer, texto é ligação. Texto vem do latim tecere. Então, é um tecido que tem que ser amarrado, unido. Então, para que o teu texto ele seja ligado às ideias e fique claro uma parte ligada à outra, nós temos um recurso que é a coesão. Então, coesão é a conexão, ligação entre as partes de um texto que retoma as ideias anteriores e fazem o texto progredir. O que é isso, progredir? Avançar, tá? Então, é a coesão que faz com que você não fique andando em círculos, repetindo a mesma informação e não consiga, ao final, deixar teu texto claro, né? Com começo, meio e fim e com as ideias desse começo, meio e fim bem ligados. Então, a esse aspecto do texto nós damos o nome de coesão, tá ok? A coesão, ela pode ser estabelecida entre palavras e expressões, né? E ela vai ser, então, chamada de referencial. Como assim? Quando eu vou escrever um texto, eu tenho que ter um cuidado para que eu não me repita muito, para que eu não use a mesma palavra no texto inteiro. Eu tenho, então, recursos. Eu posso substituir essa palavra, por exemplo, por um pronome. Se eu disse a doença, eu posso dizer agora ela. Se eu disse o Covid-19, eu posso dizer esse vírus. Então, quando eu estou retomando o meu texto por meio da relação entre palavras e expressões, eu tenho coesão referencial. Uma palavra lembra a outra, uma palavra retoma a outra. E agora vocês vão observar, então, essa coesão referencial funcionando nesse texto. Querem ver? Então, você vai reler esse trecho e você vai observar e verificar a palavra ali, enfermidade. Ela substituiu qual palavra que apareceu antes? E por que a autora fez essa escolha? Um tempinho para vocês resolverem. Leiam o período ali, o trecho do texto com bastante calma e vejam qual palavra e por que foi substituída. Tudo bem? Já voltamos aqui.
E aí, pessoal, leram ali o trecho? Conseguiram identificar, então, qual palavra enfermidade substituiu? E por que será que a autora fez essa escolha? Então, vamos lá. Vamos reler o trecho? A doença e o novo vírus só se tornaram conhecidos quando foi identificado o primeiro foco da enfermidade, ocorrido em dezembro de 2019. Então, observe enfermidade aqui. A palavra enfermidade substituiu qual palavra usada anteriormente nesse período? E por que a autora fez essa escolha? Então, vamos lá. A doença e o novo vírus só se tornaram conhecidos quando foi identificado o primeiro foco da enfermidade, ocorrido em dezembro de 2019. Então, enfermidade ali substituiu a palavra doença. Enfermidade é sinônimo da palavra doença. E por que a autora fez dessa forma? Porque ela quis evitar a repetição do termo. Ia ficar muito perto ali, ó, observe. Se eu colocasse ali, ó, a doença e o novo vírus, foco da doença, ia ficar duas palavras doença muito próximas. Então, ela fez esse recurso. Ela trocou a palavra doença por palavra enfermidade. E aí não repetiu ali as palavras num trecho próximo. Esse é um recurso da coesão referencial, quando eu retomo uma palavra e a substituo por um sinônimo, ok? Eu tenho também, pessoal, a coesão, que é a coesão sequencial. Ela liga as partes de um texto e faz o texto avançar, progredir, ir sempre adiante. Ela é um pouco mais problemática porque ela exige o uso de advérbios e conjunções. Conjunções são aquelas palavras que fora da frase elas não têm um sentido. Querem um exemplo? Olha, se eu digo doença, independente se está num texto, você entende o que é uma doença, o que é doença. Agora, se eu digo assim para vocês, né, que, ou, mas, só solto assim, mas. O que é um mas? Defina um mas. O mas, ele só funciona dentro de uma frase, da ligação entre orações ali. Então, essas são as conjunções. E são elas que retomam um texto, que vão acrescentando sentido, além do uso dos advérbios também, né, que marcam quando ocorreu, onde ocorreu, aquelas situações relatadas. A coesão sequencial, pessoal, ela é tão importante, que ela é avaliada em muitos lugares, concursos, Enem, vestibular, ela tem uma parte que ela é avaliada sozinha, só a coesão sequencial. Então, um texto, para ser bom, ele tem que usar muito a coesão sequencial, além da coesão referencial, que vocês já usam geralmente. Tudo bem? E aí, esse exercício, ele é difícil, porque você vai ter que analisar a estrutura do texto, e aqui tem uma pegadinha, que não fui eu que fiz, que foi a autora do texto que fez, acho que sem querer. Então, observe, nesse trecho aqui, olhe lá, a palavra em negrito, que é o que, retoma qual palavra anteriormente utilizada pela autora? E reescreva o trecho substituindo esse que pela palavra que foi suprimida. Faça as adequações necessárias. Pode ser que seja mais de uma palavra, tá bom? Pode ser que seja uma expressão formada por duas palavras, ok? Então, um tempinho para vocês resolverem e daqui a pouco nós voltamos.
E aí, pessoal, conseguiram resolver esse exercício? Esse realmente ele está um pouco mais complicado. A coesão sequencial, ela exige um raciocínio lógico mais complexo que a coesão referencial. Observe aqui, então, ó, no trecho. Eles fazem parte de uma grande família de vírus que podem causar infecções respiratórias em seres humanos e animais. A palavra em negrito, que retoma qual palavra anteriormente utilizada pela autora. E reescreva o trecho, substituindo o que pela palavra que foi suprimida. Faça as adequações necessárias. Isso quer dizer que vai ter que mudar ali esse trecho. Então vamos observar aqui. Eles fazem parte de uma grande família de vírus que podem causar infecções respiratórias. Como que eu faço para descobrir quem é o quê? Eu pergunto, o que pode causar infecções respiratórias? E aí, vocês vão ter a resposta, os vírus. Quais vírus? Dessa família. Mas observe, aqui, pessoal, tem que ser, olha lá, a palavra é vírus. E por que tem que ser vírus aqui? Observe, se eu colocar, por exemplo, grande família, eu vou ter um problema de concordância. Grande família podem causar? Grande família, resume, então é uma só, um sujeito só. Podem causar? Aí o texto da autora ficaria com um erro, né, de concordância, uma falha na concordância. Então ali, o que causa as infecções respiratórias em seres humanos e animais? São os vírus que pertencem a essa família. Tudo bem? E como que ficaria? Então, para que eu reescrevesse, então aqui, tirando esse que, eu teria que quebrar aquela oração, né? Quebrar e fazer aqui, ó, separar, e eu vou ter agora 2 períodos. Tá vendo? Aqui lá é um período só. Aqui eu vou quebrar. Coloquei o ponto final, criei mais um período. Como que ficaria? Eles fazem parte de uma grande família de vírus. Esses vírus podem causar infecções respiratórias em seres humanos e animais. Observaram? Então, esse é um exemplo de retomada referencial. Mas observe lá, a autora fez diferente. Ela usou o que para não utilizar a palavra vírus. Ok? Então, olhe lá. Então, este que, quando ele aparece, pessoal, ele tem a função de retomar, na maior parte das vezes, na maioria dos períodos, né, o que foi dito antes, para que eu não precise repetir. Então, aqui ele é uma conjunção que está ligando as orações. Tudo bem? Compreenderam essa parte aqui? Vamos continuar? E aí, hoje vocês vão produzir um texto informativo. O objetivo da aula é dar mecanismos, compreensão sobre o gênero para que vocês possam produzir textos nesse gênero. E aí, quais são então os passos importantes que nós temos que seguir? Eu vou ler com vocês, ok? Vamos começar? Então, para produzir um texto informativo, alguns passos são importantes. Escolha um tema de relevância social sobre o qual você deseja escrever. Sobre o que você quer escrever neste momento, né? É sobre a educação à distância? É sobre a falta de convivência? É sobre a questão do Covid-19 especificamente? Se você não é especialista no assunto, pesquise antes sobre a temática, sobre o que dizem os especialistas e as pesquisas sobre o tema. Lembram na aula passada que o Dr. Jairo Bauer, ele trouxe pesquisas que foram feitas lá nos Estados Unidos para trazer um entendimento melhor para os leitores. Então, se você não é um especialista no assunto, se você for falar sobre Covid-19, você não é biólogo, você não é médico, então você vai ter que pesquisar o que falaram os médicos e os biólogos sobre esse assunto.
Agora, você quer tratar, por exemplo, sobre jogos online, jogos de videogame. E você é um especialista em jogos de videogame, aí você já ganhou até prêmios. Aí você é o especialista, não precisa você fazer uma pesquisa, não é mesmo? Você pode fazer uma pesquisa, mas aí fica a seu critério, ok? Então, vou dar um tempinho para vocês copiarem essa parte e daqui a pouco nós continuamos com as explicações, tudo bem? E aí, copiaram, pessoal? Isso é importante vocês anotarem, viu? Sempre que for fazer um texto informativo ou um texto mais sério, esses são passos importantes. Vamos continuar? Então, outra informação importante. Defina quem será o seu público-alvo. Aqui o alvo não tem o tracinho ali, é porque foi tirado, mas permanece ali, ele saiu pela nova regra, tá? Então, defina quem será o seu público-alvo. Para quem você vai escrever? É para os seus professores? É para os seus colegas de turma? Para quem? É para a sua família? É importante? Ou é um público-alvo mais geral? Você tem aí um público na internet e quer falar com eles? Então, definir, porque a partir da definição você vai escolher a tua linguagem, tudo bem? Faça um rascunho inicial. É no rascunho, pessoal, todo o texto, rascunho é muito importante. No rascunho inicial, você organiza as suas ideias, você coloca no papel e aí você vê se elas têm relação uma com as outras, o que precisa ser mudado. Não adianta falar assim, ai, tá tudo aqui na minha cabeça, ai, tá tudo aqui na minha cabeça. Porque se você sentar para escrever e não fizer um planejamento por meio do rascunho, o teu texto vai ficar confuso com toda certeza. E aí, fez o rascunho inicial? Leia esse rascunho e verifique se teu texto tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Os textos que nós vimos, eles não tinham conclusão porque eles são partes de um texto maior, mas o teu texto, que você vai fazer um texto curto aí, tem que ter a conclusão. O que você conclui, então, a partir daquele assunto de relevante? Tudo bem? Verifique se o teu texto está coerente, se teu texto está lógico, se você não repetiu várias vezes a mesma informação sem necessidade, se você não falou lá no começo que ia falar sobre duas informações e falou só sobre uma, por exemplo, isso é muito comum. E também veja se teu texto está coeso, se as partes estão ligadas. Se você fala
uma coisa lá em cima e você retoma usando expressões como esse aspecto acima discutido, essa questão, né? Não pode ficar o texto com 3 partezinhas soltas. Lembre que você vai ter que ligar as partes, né? Dizer que uma está se relacionando com a outra. Isso é muito importante. Então, vou deixar um tempo para vocês anotarem esse também. Ele é continuação do que vocês anotaram antes. E daqui a pouquinho eu volto, tudo bem? E aí, pessoal, copiaram? Vamos continuar então? O que mais é importante antes da gente fazer a produção do texto informativo? Então, você fez lá o rascunho, viu se está ligado às partes. Agora você vai fazer uma revisão. Você usou as vírgulas ali, você usou o ponto final, usou acentuação. Às vezes você pode pensar, mas eu não sei pontuar, eu não sei acentuar. Mas dá uma lida no teu texto, veja se você conseguiu usar pelo menos a vírgula e o ponto final, que são os pontos obrigatórios. Veja se você acentuou as palavras básicas, né, no dia a dia. E veja se não tem palavras ali que por um descuido você escreveu de forma diferente do que ela é escrita segundo as regras gramaticais. Às vezes a palavra com cedilha você colocou com 2 S's. Então, esse é o momento de você fazer a revisão mesmo do teu texto, antes de você apresentá-lo ao teu público, tudo bem? E aí, depois disso, você vai escrever a versão definitiva, de fato, passar a limpo, mas passar a limpo com as mudanças, né? E se você possuir mídias digitais, compartilhe seu texto com seu público, para que as pessoas conheçam as suas ideias, né? Isso é interessante também, para que elas leiam o que você escreveu, dê dicas, façam críticas construtivas às vezes. Então, esses são os passos, pessoal. Vou dar um tempinho para vocês copiarem e nós já voltamos, tá?
E aí, pessoal, copiaram? Então, vocês depois vão fazer com essas dicas, né, e recomendações, mais do que dicas, né, um texto informativo sobre um tema que vocês acharem importante, né, de relevância social, sempre lembrando disso, né? E aí, vamos fazer um quiz, agora que nós falamos sobre o modo de se produzir esse texto? Então, ao produzir um texto informativo, o que você não deve fazer? Que você não deve fazer? Escrever de um modo informal, sem se preocupar com as regras da norma padrão? Escrever de qualquer jeito. Você não deve fazer isso? Ou pesquisar o assunto anteriormente, procurando saber o que pensam os especialistas? Ou escrever sobre um assunto atual de relevância para a sociedade? Acabei de dar a dica, né? Preocupar-se com os elementos da coerência e coesão. Então, o que você vai fazer e o que você não deve fazer de forma alguma? Olhe lá. Escrever de um modo informal, sem se preocupar com as regras da norma padrão. Ah, mas eu quero escrever sobre videogames. Não importa. Se o teu texto tem a função de ser informativo, ele precisa, então, respeitar a acentuação, pontuação e as regras da ortografia. Então, você vai escrever de um modo formal e vai sim se preocupar com as regras da norma padrão. Tudo bem? E o resto, tudo está correto ali. Você tem que pesquisar, escrever sobre o assunto atual e também preocupar-se com elementos da coerência e coesão. Tudo bem? E aí, pessoal, gostaram dessa aula? Vocês vão produzir um texto e no texto de vocês vai ficar uma dica aqui para vocês. Que depois que vocês produzirem o texto, antes de vocês entregarem para a professora ou publicarem na mídia de vocês, vocês vão fazer um checklist autoavaliativo. O que é isso? O checklist, ele tem o objetivo de você verificar se você fez os procedimentos necessários para depois finalizar de fato o teu texto. Então, tem uma pergunta, depois que você fez teu texto, você verifica. Se você responder sim a todas essas perguntas, indica que teu texto está pronto. Se você ver que não fez algum dessas perguntas aqui, se você responder não em algum desses casos, volte e reveja o teu texto. Então, o checklist ele serve para toda a produção de texto e nesse texto ele é bem interessante para você não esquecer do que é importante. Depois vocês revejam a aula e, se possível, copiem esse checklist também. Tudo bem, gente? Então, pessoal, hoje nós tratamos sobre o texto informativo. Vamos falar desses textos ainda mais adiante e falamos então de como produzir um texto informativo. Espero que essas informações tenham sido úteis para vocês, desculpe, e em breve nós retornaremos.